Bom, vamos lá, gente? Vamos falar um pouquinho agora sobre a ilicitude. Bom, a ilicitude ou antijuridicidade diz respeito às causas que justificam a conduta da pessoa. A antijuridicidade significa dizer que um fato, um comportamento humano é contrário ao ordenamento jurídico. Então nós vamos ver as causas que excluem a ilicitude. Elas estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, que diz pra gente: não há crime quando o agente pratica o fato. Olha o que o artigo 23 diz pra gente. Não há crime. Não existe crime. Não é que ele está falando que é isento de pena ou não tem pena. Ele diz pra gente que não há crime. Eu não posso sequer cogitar o fato de uma pessoa ter praticado crime. O Código diz que não existe crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. E o parágrafo único, que fala do excesso. O agente, de qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Bom, vamos entender então cada um deles. Vamos começar com o estado de necessidade. Bom, muito comum o aluno, o candidato, confundir o estado de necessidade com a legítima defesa. Então vamos aprender a diferenciar quando eu estou diante de um estado de necessidade, quando eu estou diante de uma legítima defesa. O que se entende por estado de necessidade? Considera-se estado de necessidade quem pratica um fato típico sacrificando um bem jurídico para salvar de perigo atual direito próprio ou de terceiro, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, o que nós temos aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender. Entra em estado de necessidade quem se defende de um perigo atual. Estado de necessidade, segundo o Código, fala em perigo atual. Alguns doutrinadores estão falando da possibilidade do perigo iminente, mas o Código sustenta o perigo atual. Tá? Há dois bens em perigo e o Estado não consegue proteger os dois. O Estado vai ter que abrir mão de um para a preservação do outro. Como o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o Estado empresta essa autorização para o cidadão para que ele proteja um dos bens que estão em perigo. Então nós vamos ter a seguinte situação. Age em estado de necessidade quem está diante de um perigo atual, que existe a possibilidade da violação de dois bens jurídicos protegidos. Só que nessa situação, eu só vou conseguir preservar um. Eu vou ter que abrir mão do outro. Ótimo. Vamos lá. O que nós vamos entender por perigo atual? Esse perigo atual pode decorrer de fato da natureza, de comportamento humano e de comportamento espontâneo de um animal. Agora, cuidado. Esses comportamentos, essas situações de perigo causadas por estas situações, obrigatoriamente, para serem estado de necessidade, não podem ter destinatário certo. O perigo causado é um perigo causado a todos. Não pode ser um perigo causado à pessoa certa. Neste caso, o destinatário da situação de perigo é um destinatário incerto. Nós vamos ver que aqui é uma das situações para a gente diferenciar da legítima defesa. Na legítima defesa, a situação de perigo é causada a uma pessoa determinada. E no estado de necessidade, a situação de perigo é causada para atingir qualquer pessoa que esteja naquele local ou esteja naquela situação. Se o perigo é imaginário, tá?
Se o perigo é imaginário, vamos supor que a pessoa entenda, ela faça uma reflexão errada da situação de perigo e ela entenda que ela está numa situação de perigo. Nós falamos que esse perigo é imaginário. Nós estamos diante de um estado de necessidade putativo, imaginário. Nós vamos ver a consequência disso daí. Tá? A situação de perigo não pode ter sido causada pelo agente. Não pode ter sido causada voluntariamente pelo agente. Uma pergunta da colega aqui da frente. Mas vem cá, se eu causei a situação de perigo, eu não posso salvar minha própria vida diante do estado de necessidade, não. Se eu fui o causador da situação de perigo, eu não posso alegar que eu vou salvar a minha vida porque eu estou em estado de necessidade. É necessário que o perigo seja causado por outra pessoa. Ou que o perigo seja causado de forma culposa. Porque o código fala em causador voluntário. Essa voluntariedade significa de forma espontânea e desejada. Não a forma indesejada. Tá? Vamos lá. Não posso alegar estado de necessidade causador doloso do perigo. Porém, pode ser alegado quando der causa de forma culposa. Ótimo. Eu posso alegar um estado de necessidade para salvar de perigo direito próprio ou direito de terceiros. O estado de necessidade admite que eu haja amparado pela lei para salvaguardar direito de terceiro. Tá? A discussão que pode aparecer para vocês é o seguinte: quando eu estou diante de um estado de necessidade para salvar direito próprio, tudo bem, perfeito, tranquilo. Eu estou agindo para salvar o meu próprio direito. Agora, quando eu estou agindo para salvar direito de outra pessoa, vai começar a aparecer para a gente o seguinte questionamento: é necessário autorização dessa pessoa? A discussão é: o estado de necessidade para salvaguardar direito de terceiro exige a autorização desse terceiro ao qual você salvaguardou o direito dele? Vamos lá. Duas correntes. A primeira corrente diz que dispensa a autorização ou a ratificação porque a lei sequer fez previsão dessa condição. É essa corrente que prevalece. Bom, diante do estado de necessidade, se eu quiser agir para salvaguardar direito de terceiro, pouco importa se esse terceiro vai querer que eu faça ou não faça. A lei me ampara. Eu não preciso de autorização dele, nem sequer depois que eu pratico o estado de necessidade, ela precisa ir lá e ratificar. Não, ele agiu, eu queria que ele tivesse agido dessa forma. Porque a lei não faz essa exigência. Se a lei não faz essa exigência, não cabe a nós inventarmos condições. Tá? Mas nós temos uma segunda corrente que fala o seguinte: só é dispensável essa autorização se o bem jurídico for indisponível. Tá? Se o bem jurídico for disponível, essa segunda corrente fala que eu precisaria de uma autorização ou de uma ratificação depois da ocorrência. Não é essa corrente que prevalece. A corrente que prevalece é que eu não preciso de autorização da vítima para agir em nome dela em estado de necessidade. Tudo bem? Quarto requisito: inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Vamos lá, o maior exemplo que os livros trazem é o caso do bombeiro, né, que tem a obrigação de enfrentar o fogo, do guarda-vidas, que tem a obrigação de entrar no mar para salvar as pessoas que estão lá em condições de afogamento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que o código diz que não pode alegar estado de necessidade quem tem a obrigação de enfrentar o perigo. Concordo plenamente. Se a pessoa prestou concurso, que ser bombeiro, entrou lá, foi ser bombeiro, ela não pode alegar que ela tem medo de enfrentar o fogo. Se ela quis ser guarda-vidas, ela não pode falar que ela está com medo de entrar no mar. Ela tem que enfrentar o mar. Porém, o que vocês precisam ter em mente é que essa pessoa só tem a obrigação
de enfrentar o perigo enquanto o perigo comportar afrontamento. Porque o código não exige que ninguém seja herói. Eu só sou obrigado a enfrentar o perigo quando esse perigo comportar enfrentamento. Se o guarda-vidas verificar, se ele for lá tentar salvar aquela vida, vai morrer aquela pessoa e ele também, ele não é obrigado a colocar em risco a vida dele, falando, olha, eu não vou ser herói, não vou tentar uma coisa que eu não vou conseguir. O bombeiro está falando, olha, o prédio vai desabar, é questão de segundos. Eu não vou entrar lá para salvar uma pessoa, porque vai morrer essa pessoa e vai morrer eu também. Tá? Então eu só sou obrigado a enfrentar o perigo se esse perigo comportar enfrentamento. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Nós já vimos quem são as pessoas que têm a obrigação de enfrentar o perigo, lá no artigo 13. Bom, quinto, inevitabilidade do comportamento lesivo. O comportamento lesivo deve ser absolutamente inevitável para salvar direito próprio ou de terceiro. Eu não posso escolher um meio mais cômodo. Para eu agir em estado de necessidade, eu preciso avaliar qual é o limite, o que eu tenho em mãos para salvaguardar o direito. Se eu tiver duas opções, eu preciso escolher a menos lesiva. A maioria dos doutrinadores fala o seguinte, não se mata passarinhos com tiro de canhão. É desproporcional. Isso tem um desdobramento no sexto requisito. Tá? Inexigibilidade do sacrifício ameaçado. Opa! Para eu salvaguardar o meu direito, ou o direito do terceiro, é realmente necessário o sacrifício daquele outro direito? Eu preciso efetivamente sacrificar um direito para preservar esse daqui? Se a resposta for positiva, você está diante de um estado de necessidade. Se a resposta for negativa, você não está diante de um estado de necessidade. Se não era exigido sacrificar aquele outro bem para salvaguardar esse, era possível a preservação dos dois direitos, o seu estado de necessidade não tem valia nenhuma. Tá? Para a gente entender esse estado de necessidade, nós temos duas teorias que justificam ele. Bom, a primeira é a teoria diferenciadora. A teoria diferenciadora só foi adotada no Código Penal Militar. O que diz essa teoria diferenciadora? Diz respeito aos bens jurídicos protegidos e sacrificados. Essa teoria diferenciadora, ela fala o seguinte, nós estamos diante de um estado de necessidade justificante quando a ilicitude, quando o bem jurídico protegido vale mais do que o bem jurídico sacrificado. Ou seja, se o que eu estou protegendo vale mais do que aquilo que eu estou sacrificando, meu estado de necessidade está justificante. Agora, nós temos o estado de necessidade exculpante, que diz que exclui a culpabilidade quando o bem protegido vale igual ou menos do que eu estou sacrificando. Olha que interessante, lá no Código Penal Militar, eu tenho duas situações de estado de necessidade. O justificante, quando eu estou protegendo um bem jurídico que vale mais do que aquele que eu estou sacrificando. O Código Penal Militar fala, agora você está diante de um estado de necessidade. Não tem crime. Agora, o Código Penal Militar, ele fala o seguinte, olha, pode existir o estado de necessidade exculpante. O que significa o estado de necessidade exculpante? Você responde pelo crime, só não é punido. Quando? Quando o bem protegido vale igual ao bem sacrificado. Ou quando o bem protegido vale menos do que o bem jurídico sacrificado. Para salvar o patrimônio, eu tiro uma vida. Tá? O que eu estou protegendo vale menos do que eu estou sacrificando. Ou lá no Código Penal Militar, vida e vida, valores iguais. É isento de pena. Quando que eu tenho um real estado de necessidade lá no Código Militar? Quando para proteger a vida, eu danifico um patrimônio. Vou falar, agora é estado de necessidade. Essa teoria diferenciadora é utilizada no Código Penal Militar.
Olha o que fala o artigo 39 do Código Penal Militar. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou nem podia por outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não seja razoável e exigível conduta diversa. O Código Penal Militar deixa claro pra gente. Para mim, estado de necessidade é quando eu protejo um bem que vale mais do que eu estou sacrificando. Se valer igual ou menos, você só não vai receber pena. E o nosso Código Penal? O nosso Código Penal adota uma teoria chamada de teoria unitária. No nosso direito penal, só existe uma situação de estado de necessidade. O que o nosso Código Penal diz? O Código Penal fala pra gente que só existe o estado de necessidade justificante. Bom, o que nós aprendemos do estado de necessidade justificante lá no Código Penal? Quando o que eu protejo vale mais do que aquele que eu estou danificando. Tá? Ótimo. E o que fala o Código Penal, esse que a gente utiliza? Para ele, estado de necessidade justificante dá-se quando o bem protegido vale mais ou igual ao bem jurídico sacrificado. O que eu estou protegendo vale mais ou igual ao bem jurídico que eu estou protegendo. Quando para proteger vida, eu danifico patrimônio. Quando para proteger vida, eu danifico vida. Para o Código Penal, isso é estado de necessidade. O bem protegido vale mais ou igual ao que eu estou sacrificando. Só que o nosso código faz o seguinte: e quando o bem que eu estou protegendo vale menos do que eu estou sacrificando? Para proteger o patrimônio, eu tiro uma vida. Nesse caso, gente, nós não estamos diante de um estado de necessidade. Mas o código falou o seguinte: bom, é uma situação complicada. Essa valoração na hora do crime é difícil de ser valorizada. Mas o código diz pra gente o que eu faço nessa situação. Nessa situação, quando o bem protegido vale menos do que aquele que eu estou sacrificando, o código diz que nessa situação você responde pelo crime com causa de diminuição de pena. Vamos entender lá o artigo 24 do Código Penal? Olha o que fala o artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Olha o parágrafo 2º. A gente falou lá no 23. Não existe crime quem pratica o fato amparado por estado de necessidade, não é? E por que o legislador no 24 colocou esse parágrafo 2º? Ué, se eu estou agindo em estado de necessidade, por que só a minha pena vai ser reduzida? Porque o código não foi claro para a gente. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, nessa situação em que o bem sacrificado vale mais do que você está protegendo, não é estado de necessidade. Mas você vai responder pelo crime com causa de diminuição de pena. Eu vou reduzir a sua pena de 1 a 2 terços. É contraditório, é confuso o texto de lei. Porque lá em cima ele fala que eu não pratico crime. E aqui embaixo fala que eu vou responder pelo crime com diminuição de pena. Por quê? Porque o código deveria ter desmembrado esse artigo 24 e falado pra gente: olha, não existe esse estado de necessidade quando o bem que eu estou protegendo vale menos do que aquilo que eu estou sacrificando. Mas essa valoração no momento do crime é difícil. Nessa situação, vamos fazer o seguinte: você responde pelo crime, mas eu vou diminuir a sua pena de 1 a 2 terços. Agora fica mais claro para a gente entender por que o legislador colocou esse parágrafo 2º.
Por que ele colocou que vai ser diminuída a pena quando eu estou praticando estado de necessidade? É que, na verdade, pode dizer que nessa situação, você não está diante de um estado de necessidade. Tá? Tudo bem? Legal. Ainda há necessidade de que você esteja agindo num estado de necessidade com conhecimento desta situação. O que isso significa? Eu não posso alegar estado de necessidade depois que eu tenho conhecimento do fato. Eu não posso alegar estado de necessidade quando o acaso, quando o destino me colocou no estado de necessidade, mas eu não sabia que eu estava agindo em estado de necessidade. Vamos dar um exemplo? Eu vou lá, não quero ir embora para casa a pé. E furto um veículo que está na rua. E vou embora para casa. Quando eu chego em casa, a polícia chega junto. Só que quando eu chego em casa, meu pai e minha mãe estão passando mal e eu preciso levar ele para o hospital. Aí eu falo, não, mas eu preciso levar meu pai para o hospital, eu não tenho carro, por isso que eu peguei esse carro. Vem cá. Eu sacrifiquei o patrimônio de alguém para salvar a vida do meu pai e da minha mãe, certo? Eu sabia disso quando eu furtei o carro? Não. Eu fiquei sabendo disso depois que eu pratiquei o crime de furto, não é? Não posso alegar estado de necessidade quando o conhecimento do meu estado de necessidade vem depois da prática da conduta. É necessário que eu tenha um conhecimento prévio ou concomitante à ação. Aí eu falo, estou agindo em estado de necessidade. É necessário o conhecimento prévio dessa situação que me autoriza a praticar. Eu não posso simplesmente deixar o acaso, o destino, me colocar numa situação de estado de necessidade. Aí eu já digo para vocês, no dia a dia, é por isso que a maioria dos advogados orientam o cliente a não falarem nada durante a prisão. Tá? Tudo bem? Classificação com relação ao terceiro que sofre a ofensa. Pode existir um estado de necessidade defensivo. O que vem a ser o estado de necessidade defensivo? Estado de necessidade defensivo dá-se quando o agente age nessa situação sacrificando o bem jurídico do causador da situação de perigo. Eu vou danificar, eu vou sacrificar o bem jurídico daquele que causou a minha situação de perigo, no estado de necessidade. Qual é o maior exemplo que nós temos aqui? É o caso do barquinho. Lembra do caso do barquinho? Só tem um salva-vidas. O seu colega te convida a passear no barquinho dele. Só tem um colete salva-vidas. Veja, a situação é de perigo. O barquinho vai naufragar. Nenhum dos dois sabe nadar. Eu vou empurrar esse meu colega na água para tentar ficar com o colete. Eu estou diante de um estado de necessidade contra aquele que causou a minha situação de perigo, não é? Então eu estou diante de um estado de necessidade defensivo. Tudo bem? Agora, pode acontecer um estado de necessidade agressivo. O que vem a ser um estado de necessidade agressivo? No estado de necessidade agressivo, eu vou sacrificar bem jurídico de um terceiro inocente, que não foi ele o causador da situação de perigo. Qual é o exemplo que a gente tem disso aí? A mulher prestes a dar à luz, o marido vai lá no quintal, vai tentar ligar o carro não funciona. Ele vai até a rua, furta um carro para levar a mulher até o hospital. Esse dono do carro que foi furtado na rua, foi ele que causou a situação de perigo? Não, foi o nascimento da criança. Foi um evento da natureza. Agora, ele é obrigado a suportar esse estado de necessidade do pai da criança? Ele, na verdade, está sendo vítima do pai da criança, não é isso? Nós estamos falando diante do estado de necessidade agressivo. Criminalmente, o pai da criança não vai responder por nada. Mas, civilmente, ele é obrigado a reparar qualquer dano que ele causar no veículo, inclusive a despesa com combustível. Tá? O estado de necessidade agressivo gera para nós a obrigação de reparar o dano. Lembram da ação civil ex-delito? No estado de necessidade defensivo, eu não sou obrigado a reparar e indenizar ninguém,
Porque eu sacrifiquei o bem jurídico de quem causou o perigo. Nada mais justo que ele suporte qualquer prejuízo. Agora, quando eu estou diante do estado de necessidade agressivo, a pessoa que está sofrendo a consequência, o bem jurídico que foi danificado, foi sacrificado, é de um terceiro inocente. Se ele teve algum prejuízo com relação a esse sacrifício, nada mais justo dele ser indenizado. Claro, gente, depois, quem causou o sacrifício pode entrar com uma ação regressiva contra quem causou a situação de perigo. Tudo bem? Legítima defesa. Legítima defesa vem prevista lá no artigo 25 do Código Penal e diz pra gente o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Olha que interessante. A maioria dos concursos vem dizendo sobre esse tal do perigo. O que se entende? Qual é a situação, qual é a excludente de licitude que admite a atuação em perigo atual ou iminente? O que o estado de necessidade fala pra gente? Perigo atual. E a legítima defesa? Perigo atual ou iminente. Nós vamos ver qual é a consequência disso. Conceito. O que vem a ser uma legítima defesa? Legítima defesa é a repulsa à injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, usando moderadamente de meios necessários. Opa, vamos destrinchar esse conceito aí para a gente entender e conseguir diferenciar estado de necessidade e legítima defesa. Bom, no estado da legítima defesa, nós estamos diante de uma agressão injusta que pode ser atual ou iminente. Ótimo. Vamos destrinchar isso. O que vem a ser uma agressão injusta? Agressão injusta é uma agressão que viola a lei. Uma agressão contrária ao ordenamento jurídico. Porque nós vamos ver que, em algumas vezes, o ordenamento jurídico ampara algum tipo de agressão. Tá? Esbulho, a turbação da posse, a violação de domicílio. Eu posso fazer com que a pessoa saia da casa usando de força moderada. Que a pessoa saia do estabelecimento usando de força moderada. Aqui eu estou diante de uma agressão justa. Para que eu fale em legítima defesa, a agressão precisa ser injusta, não amparada por lei. A agressão pode ser atual, injusta e atual. Atual é aquela agressão que está acontecendo. Ou essa agressão pode ser injusta e iminente. Está prestes a acontecer, é questão de tempo. Vai acontecer daqui a alguns instantes. Opa, o que interessa para a gente diferenciar isso? Existe um conceito popular de que o policial só pode atirar depois que o bandido atira nele. Vamos lá. Quando a vida do policial está em risco, está prestes do criminoso atirar no policial, nós estamos de um perigo atual ou iminente? Iminente. Está prestes a acontecer. A lei não ampara que o policial haja já nesse momento? Então esquece essa história que o policial só pode atirar depois que o bandido atirar. Ele pode atirar antes do bandido, desde que o perigo seja iminente, está prestes a acontecer. Tudo bem? Eu posso alegar legítima defesa para salvaguardar direito próprio ou de terceiro. Eu posso salvar o meu próprio bem, o meu patrimônio, a minha vida, ou posso salvar o bem ou o patrimônio ou a vida de terceiros. O maior exemplo que nós temos é o franco-atirador, o sniper da polícia, que mata o sequestrador que está com uma arma na cabeça da vítima. O policial está em perigo? Não, quem está em perigo é a vítima que está sequestrada, não é ela. E o policial mata o sequestrador para salvar a vida da vítima. Está salvando o que? A vida, o bem de terceiros. Tá? Aí nesse caso, estamos diante de um estado de necessidade justificante. Salvando vida, eliminando vida. Tudo bem?
utilização dos meios necessários. A mesma regra do estado de necessidade. O que eu tenho? Tá? Como que eu posso agir? Vou utilizar os meios necessários. Se eu tenho a opção de usar um meio menos gravoso, eu preciso optar pelo meio menos gravoso. E isso vai ter também um desdobramento. Utilização moderada desses meios. Bom, a pergunta que sempre vem é a seguinte. Uma pessoa está vindo para me agredir fisicamente. Eu posso me defender com uma arma de fogo? Vem cá. Quais são os meios que você tem disponíveis em mãos para se defender? Só a arma, não é isso? Ou você vai apanhar uma arma na cintura? Não, eu vou me defender. Agora, eu só tenho a arma para me defender, não posso me defender com ela? Não, posso sim. Por quê? É o meio necessário. Eu preciso usar ela porque eu não tenho outro meio de me defender. Agora, eu preciso usar esse meio de forma moderada. Porque eu só vou ter a autorização de usar esse meio enquanto houver a agressão. A partir do momento que cessar a agressão, cessa o meu direito de usar desse meio. Se a pessoa está vindo me agredir, o perigo é iminente. Eu disparo um tiro na pessoa, a pessoa cai ao chão, não oferece mais perigo. Ali, cessou para mim o meu direito de me defender. Eu já me defendi. O que eu fizer dali para frente é excesso e a gente vai ver a consequência do excesso. Mas até então, o perigo que aquela pessoa me oferecia, acabou, cessou. O direito me amparou até esse momento. Olha, até aqui você se defendeu. Sabe os meios necessários? Ótimo, você só tinha arma para se defender? Ótimo, você usou da arma. Usou moderadamente? Sim, eu tinha 5, 6, 7, 12 munições. Eu usei uma. Ótimo. Usei os meios que eu tinha de forma moderada. Ótimo, perfeito. Você está dentro da lei, você está em legítima defesa. Perfeito. Tá? E por último, é necessário, igual ao estado de necessidade, que você tenha um conhecimento prévio dessa situação de estado de legítima defesa. Não posso alegar legítima defesa pelo acaso. Qual o exemplo que os livros trazem? Né? A esposa esperando o marido chegar em casa, dia de aniversário de casamento, ele se esquece e não chega em casa. Da meia-noite, da 1h da manhã, 2 horas, nada dele chegar, até que ela escuta um barulho na porta. Ela fala, tá chegando. Ótimo. Ela vai até a cozinha, pega uma panela de pressão e fica atrás da porta. Fala que ele entrar, eu vou dar na cabeça dele. Né? Qual é a intenção dela? Lesão corporal. Né? Machucar o marido. Quando abre a porta, que ela vê a pessoa entrando, ela dá com a panela na cabeça dele. Quando ele cai ao chão, que ela vai tirar a satisfação dele, não é o marido, é um ladrão que estava tentando entrar na casa. Vem cá. O ladrão estava lá, colocando em risco um bem dela, que era o patrimônio, a segurança dela. Ela, os outros meios que ela tinha disponíveis em mãos, usou de forma moderada, ela só deu uma panelada na cabeça dele, mas ela sabia que ela estava em estado de necessidade? Ela tinha esse conhecimento que ela estava se defendendo? Não. Na verdade, ela estava atacando, pensando que fosse o marido. Não pode ela vir alegar que agiu em legítima defesa, porque ela não tinha conhecimento dessa situação. Na verdade, ela agiu com dolo, ela quis lesão corporal. Provar isso, gente, é outros 500. Tá? Provar isso no processo é outra coisa. Provar isso, vocês vão ter aula de processo penal, ônus da prova, tá? A prova incumbe a quem alega. Mas, tecnicamente, ela não agiu em legítima defesa, porque ela não sabia que ela estava se defendendo. Na cabeça dela, ela não queria atacar, ela não queria machucar. Esse é o dolo, essa é a intenção dela. Tudo bem? Vamos lá. Observação. A legítima defesa, assim como está a necessidade, não pode ser invocada para justificar se o agente só tomou conhecimento da situação que autorizava o comportamento após a execução do ato. Tá?
Classificação com relação à legítima defesa. Nós vamos ter também a legítima defesa defensiva, que se dá quando o agente emprega a reação contra o agressor, cessando a sua reação, logo que não se encontre mais na situação de risco. Nós temos a legítima defesa ofensiva. Legítima defesa ofensiva dá-se quando, cessando a situação de risco, continua a atacar o seu agressor, constituindo assim excesso na sua defesa. O que é uma legítima defesa ofensiva? Com um único tiro, eu consegui cessar aquela agressão injusta. A pessoa parou de colocar em risco a minha integridade física? Parou. O que eu fizer dali para frente, eu estou agindo, eu estou praticando uma ação. Significa que agora a minha legítima defesa não está mais amparada. Agora existe um excesso. Esse excesso é punível. Tá? Vamos lá. Tendo esses conceitos, esses requisitos, nós vamos estar diante de algumas situações que podem nos confundir na prova sobre a situação de legítima defesa. Vamos falar da legítima defesa recíproca, legítima defesa sucessiva, legítima defesa provocada e legítima defesa pré-ordenada. Vamos ver quais são as aceitas e quais são as não aceitas no nosso ordenamento jurídico. O que eu tenho por legítima defesa recíproca? Já adianto para vocês que legítima defesa recíproca não é aceito no nosso ordenamento jurídico. O que vem a ser a legítima defesa recíproca? A e B alegam que estão diante de legítima defesa. Vamos lá. O A vai agredir o B. O B fala o seguinte: não, eu vou reagir à agressão. E passa a agir em legítima defesa. Quando chega lá o pessoal para separar a briga, fala: não, eu estou me defendendo. E o B fala: não, eu estou me defendendo. Peraí, não dá. Um atacou e o outro se defendeu. Não existe legítima defesa recíproca. Os dois estavam em legítima defesa? Não pode. Porque um estava agredindo de forma injusta. E o outro estava agredindo de forma justa. Somente um deles estava em legítima defesa. Não existe legítima defesa recíproca, porque um deles estava agredindo injustamente. Não é possível a existência de legítima defesa recíproca ao mesmo tempo. Tá? Um está agindo e o outro está reagindo. Eu não posso falar que os dois estão reagindo. Não dá, não tem como. Tá? Essa modalidade de excludente de licitude não é aceita no direito brasileiro, desde que a agressão da vítima é lícita, não cabendo legítima defesa contra a agressão justa. Segunda modalidade, legítima defesa sucessiva. Essa espécie de legítima defesa é aceita no nosso ordenamento jurídico. Nada mais é, gente, que a legítima defesa ofensiva. Vamos lá. Quando que eu tenho uma legítima defesa recíproca? A quer agredir B. O B passa a reagir. Veja, o B está diante de um estado de legítima defesa. Está amparado por lei. Agora, a reação do B, no primeiro disparo, foi o suficiente para parar a agressão injusta do A, não foi? O que o B continuar praticando agora é excesso. Na verdade, o B não está mais reagindo. Agora o B está atacando. Nada mais justo agora que o A, que não está mais agredindo o B, diante da nova agressão do B, passar a reagir contra o B. Veja, o A inicialmente tinha uma agressão justa. O B reagiu. Estava com uma agressão justa. A partir do momento que o A parou de agredir o B, não existe mais agressão. Mas o B continuou a agredir o A. Está excedendo na sua legítima defesa. O A está falando para ele: para, eu já não estou mais te atacando. E o B continua atacando ele. O que o A vai fazer agora? Agora sou eu que vou me defender. Então nós estamos diante de uma legítima defesa sucessiva. Num primeiro momento, o B estava em legítima defesa.
E agora é o A que está em legítima defesa. Qual é a diferença da outra? Na legítima defesa recíproca, eu não posso falar que os dois ao mesmo tempo estão agindo em legítima defesa. Agora, na legítima defesa sucessiva, eu tenho no primeiro momento a legítima defesa com um e no segundo momento a legítima defesa com outra pessoa. Isso pode. Isso é perfeitamente possível. Diante do excesso da primeira legítima defesa, cabe legítima defesa. Tá? Então, se cair assim para vocês, cabe legítima defesa de legítima defesa? Não. Isso é legítima defesa recíproca. Cabe legítima defesa de excesso de legítima defesa? Isso cabe. Isso é legítima defesa sucessiva. Tá? Não cabe legítima defesa de legítima defesa. Mas cabe legítima defesa do excesso da legítima defesa? Aí cabe. Tudo bem? Legítima defesa provocada. Essa aí é sensacional. Vamos lá. Eu sei que eu posso agir em legítima defesa quando alguém me agredir injustamente. E o que eu faço? Eu vou fazer com que uma pessoa comece a me agredir injustamente para que eu possa reagir. A minha ideia inicial é que eu quero lesionar uma pessoa, eu quero bater nela. Só que eu não posso chegar lá e bater, porque senão ela vai entrar em legítima defesa, não é assim? Ótimo. O que eu faço? Eu começo a provocar essa pessoa até o ponto que ela não suporte mais a provocação. O que a pessoa vai fazer? Vai partir para a ignorância. Vai vir para agredir, não vai? A partir do momento que ela começa a me agredir, agora eu começo a bater nela. Porque agora o que eu alego? Ele veio me agredir, agora estou me defendendo. Mas a sua ideia inicial não era desde o começo bater nessa pessoa, agredir essa pessoa? Você só causou a situação de legítima defesa. Isso nós chamamos de legítima defesa provocada. Legítima defesa provocada não é admitido no direito brasileiro. Legítima defesa provocada nada mais é do que lesão corporal premeditada por dolo direto. Eu quero lesionar, eu só arrumei um jeito de fazer isso, dizendo que eu estou fazendo legalmente. Na verdade, não. Desde o começo, você já queria uma agressão injusta. Você só deu um jeito de maquiar essa agressão injusta em agressão justa. Mas ficar provado que foi você que provocou, foi você que causou a situação em que a vítima passou a te agredir, você não pode alegar legítima defesa. Tudo bem? Olha lá. O agente com a intenção inicial de agredir outrem passa a provocá-lo com a intenção da vítima não suportar a provocação e iniciar um ataque contra o provocador, que agora passa a se defender alegando que está sendo agredido injustamente e repele tal ato amparado por legítima defesa. Essa modalidade não é aceita no direito brasileiro. Tudo bem? Vamos lá. Quarta modalidade, legítima defesa pré-ordenada. O que vem a ser uma legítima defesa pré-ordenada? Hoje chamada, na maioria do direito civil, por ofendículos. O que são isso? Mecanismos, são aparatos produzidos pelo homem, tá? Para que, quando ocorra a agressão, eu tenha a minha defesa já predisposta. Isso daí não é pacificado na doutrina nem na jurisprudência. Vamos lá. Cerca elétrica. Vamos falar em legítima defesa. O que é uma legítima defesa? É uma reação a uma agressão injusta. Não é isso? Então, legítima defesa é uma reação. Reação só acontece depois de uma ação. Como que eu posso falar em legítima defesa? Como que eu posso falar em reação se o meu mecanismo já existe antes da ação? A cerca elétrica já não está lá colocada? Ótimo. Se não existe ação, como é que eu estou falando em reação? Tem duas correntes. A primeira corrente fala o seguinte: bom, esse mecanismo de defesa pré-ordenado, esse
situação só será acionada quando houver uma agressão injusta. Então ele só terá funcionabilidade quando existir uma ação. Aí haverá uma reação. Ocorre que eu não posso falar que existe uma reação que se antecipa a uma ação. Porque se não existe perigo atual, não existe perigo iminente, eu não posso alegar legítima defesa. Então a doutrina se divide se pode ou não existir legítima defesa pré-ordenada. Hoje não é pacificado nos tribunais, não é pacificado na doutrina. Olha o que nós temos então. Trata-se de aparatos previamente instalados para evitar o ataque de qualquer pessoa. São os chamados de ofendículos. Pode ser evidenciado pela utilização de animais ou artefatos feitos pelo homem. Cães ferozes, arame farpado, caco de vidro no muro, etc. A doutrina e a jurisprudência divergem sobre a caracterização da legítima defesa nesta hipótese, devendo ser analisado cada caso em concreto. Tá? Tranquilos? Como que isso aparece na OAB? Vamos lá. Admite-se legítima defesa de agressão de inimputáveis. Eu não sei por que tem uma máxima popular dizendo que eu não posso me defender de uma agressão de um adolescente. Vem cá, onde está escrito no código? Cabe legítima defesa de agressão de inimputável. Não. Cabe legítima defesa da agressão de qualquer pessoa. Inclusive de um inimputável. Não precisa nem ser um adolescente, pode ser uma criança. Tá? Então, parem com essa máxima de que não cabe legítima defesa contra a agressão de um inimputável. Cabe sim. Tá? Admite-se legítima defesa contra a agressão injusta por omissão. Cabe sim. Carcereiro que não cumpre o alvará de soltura do preso. Tá? Pode o preso fugir, sair do presídio, alegando que está em legítima defesa. Não se admite legítima defesa de ataque de animais. Contra ataque de animais, qual é a justificativa que eu tenho? Estado de necessidade. Legítima defesa é contra a agressão humana. O estado de necessidade se dá contra a agressão de animais. Então nós vamos ter a seguinte situação, gente, tem que tomar muito cuidado. Se eu estou andando na rua, um cão feroz, vamos dar um exemplo aí, um pitbull, vem para me atacar e eu mato esse cão, vamos lá, eu matei esse cão porque eu estava amparado por qual direito? Legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade. Agora, se eu encontro o meu desafeto na rua e ele está na condução de um cão feroz, ele é o dono do pitbull, e ele atiça o pitbull para me atacar, e eu atiro nele, agora eu estou diante de uma legítima defesa. Tudo bem? Vamos complicar um pouquinho a situação? Essa mesma situação, o meu desafeto atiça o cachorro para me atacar e solta o cachorro da corrente. O que eu faço? Eu atiro no cachorro, mato o cachorro e depois eu atiro no meu desafeto. Qual é a minha responsabilidade criminal? Oi? Vamos lá, gente. Quando o cachorro estava me atacando, eu atirei no cachorro. Contra a agressão de um animal, o que eu posso alegar? Estado de necessidade. Existia algum risco depois disso? Não. Agora eu não atirei no meu desafeto? O meu estado de necessidade ultrapassou a linha da reação. Agora eu estou agindo. Agora eu estou agindo contra o meu desafeto. Eu estou em estado de necessidade contra o ataque do animal e respondo por homicídio doloso contra o meu desafeto. Por quê? Não existe mais risco. O Estado fala o seguinte, olha, você só pode atuar se você estiver diante de um perigo. Quando eu matei um cachorro, não cessou a situação de perigo? O que eu praticar depois disso não é excesso? Eu não respondo pelo excesso? Qual foi o meu excesso? Tirar a vida de uma pessoa. Por querer ou sem querer? Por querer. Então é homicídio
doloso. Tudo bem? Tranquilinhos? Estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, gente, é voltado aos servidores públicos. São os servidores públicos que agem dentro dos ditames da lei. Vocês viram no direito administrativo que no direito administrativo o Estado, representado pelos seus agentes, só podem fazer aquilo que a lei determina. Diferente do direito civil, do cidadão comum, que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então o servidor público, ele só pode fazer aquilo que está amparado na lei. Se estiver amparado por lei, significa dizer, eu não posso dizer que o Estado falar para ele, se ele praticar esse comportamento, ele responde por crime, mas eu, o Estado, digo que nessa situação ele tem que se comportar dessa forma. Vamos dar um exemplo? Uso de algemas. Se existe perigo de fuga do preso, ou existe perigo contra a integridade física das pessoas que estão executando a prisão, ou do próprio preso, eu posso usar algemas. A algema pode causar lesão corporal ou pode causar, no mínimo, um constrangimento. Só que esse constrangimento é um constrangimento amparado por lei, não é um constrangimento ilegal. Então, o uso de algemas é legal? Dentro das normas permitidas, é amparado por lei. Então, o policial não responde por crime porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Ah, o policial pode fazer abordagem? Pode. Ele está amparado por lei. Existe constrangimento? Nenhum. Desde que ele não ultrapasse os limites que a lei determina e como que ele deve proceder, ele está amparado dentro do limite dele. Tudo bem? E o exercício regular do direito? Exercício regular de direito é voltado ao particular. O Estado autoriza o particular a exercer o seu direito. Nem que para isso ele tenha que praticar alguns comportamentos que, se não estivesse amparado por algum ramo do direito, seria um ilícito penal. Vamos lá, o pessoal que já está no terceiro ano, no quarto ano, fica um pouco mais fácil. Lembra quando vocês aprenderam esbulho e turbação da posse? O que é isso? Eu tenho um vizinho que está mudando a cerca dele 1 metro para dentro do meu quintal. Está construindo o muro dele 1 metro para dentro do meu quintal. Está tentando surrupiar 1 metro para dentro do meu terreno. O que você faz? Você vai lá e quebra todinha a cerca dele ou o muro que ele está construindo. Isso daí, se o Código Civil não me desse esse direito, o Código Penal não tem um crime previsto de crime de dano, danificar coisa alheia. O muro era dele. Eu fui lá e quebrei. Eu não terei que responder pelo artigo 63, crime de dano? Sim, mas por que eu não vou responder? Porque o direito me ampara. O direito diz que nessa situação eu estou autorizado a praticar esse comportamento. Então o exercício regular do direito se difere do estrito cumprimento do dever legal, porque lá é voltado ao servidor público. E aqui é voltado ao particular. Tá? Causas supralegais. Bom, vamos lá. Alguns doutrinadores entendem que o rol trazido lá no artigo 23 do Código Penal é um rol exemplificativo. Que eu tenho outras causas de exclusão da ilicitude que não estão previstas no Código Penal. Nós vamos ver agora. A maioria da doutrina entende que não, que o rol do artigo 23 é um rol taxativo. E o que eu faço com essas causas aqui, que nós vamos aprender, que não estão previstas no Código? Esses doutrinadores falam que essas causas se enquadram dentro do exercício regular do direito. Tá? Não estão esmiuçadas, não estão discriminadas, mas nada mais são do que o exercício regular do direito. Vamos lá. Primeira causa, supralegal ou causa de exclusão da ilicitude pelo exercício regular do direito. Tá? Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido caracteriza-se pelo fato do agente dispor de um direito dele e o agente
passa a sacrificar um direito dele que ele permitiu. Vamos citar um exemplo? A mulher que pede para o marido, para o namorado, lhe dar um tapa. E aceita, me dá um tapa para ver se eu estou acordado. Me dá um tapa, me belisca para ver se isso é verdade. Né? E assim vai por diante. Não pode ela depois, lá na delegacia da mulher, falar que foi agredida. Por quê? Foi ela consentiu, ela quis, ela autorizou aquela lesão. Se ela consentiu, houve um consentimento do ofendido. Se houve um consentimento do ofendido, eu não posso alegar o quê? Que houve uma lesão corporal, que houve um crime. Um exemplo que os livros trazem. Tatuagem. A tatuagem, para ser feita, não danifica a pele? Por que o tatuador não responde por lesão corporal? Porque quem está fazendo a tatuagem está autorizando o tatuador a praticar aquela lesão. Não posso ir lá na delegacia e falar, olha, ele lesionou a minha pele, causou lesão corporal de natureza leve, né? Não fiquei aí por mais de 30 dias sem possibilidade de trabalhar, mas está ardendo, está doendo. Pode fazer a perícia que vai constatar. Inclusive tem um cavalinho nas minhas costas. Né? Não dá para alegar isso daí. Então, por quê? O tatuador exige um consentimento, tanto é que eles pegam uma autorização da pessoa que será tatuada. Existe uma discussão na doutrina, gente, se essa autorização, esse consentimento, pode ser dado a qualquer momento. Hoje, o que nós entendemos é que essa autorização tem que ser dada antes ou, no máximo, concomitante à ação. Não pode ser dada depois. Tá? Não pode ser dada depois. É necessário que o ofendido, para dar esse consentimento, tenha disposição, tá? Seja lesivo passivo, disposição. O que isso significa? Que não pode existir consentimento do ofendido quando o bem jurídico é indisponível. Não, eu autorizo ele a tirar minha vida. Não dá. A vida é um bem jurídico indisponível. Tá. Quando a gente enquadra isso, gente? Eutanásia. Tá? Não é eutanásia. A eutanásia hoje não é aceita no nosso direito. É considerado um homicídio privilegiado, sim, mas eu não posso falar o seguinte, ele pediu para que eu tirasse a vida dele. Por que eu não posso aceitar isso? Porque é um direito indisponível. Segundo requisito, que a pessoa que tenha que dar esse consentimento seja uma pessoa com capacidade jurídica para dar esse consentimento. Vocês já tiveram a oportunidade de olhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Depois tentem dar uma olhada. Tá? Eles dizem que a pessoa em coma induzido ela tem capacidade de discernimento. Tá? A grosso modo. Vamos ver o que eles vão falar. Que o ofendido tenha manifestado esse consentimento de forma livre. Vamos lá, vocês aprenderam, né, direito civil lá no começo, que os atos, né, do direito civil, os atos jurídicos, devem ser livres, não podem ser eivados de qualquer vício de consentimento. Lembra? Fraude, simulação, erro, coação? Pois é, não pode existir também esse consentimento do ofendido, não pode ser dado mediante coação, mediante vício, mediante uma fraude. Que o ofendido tenha manifestado o seu consentimento de forma inequívoca. Não se exige um termo por escrito, mas é necessário que o ofendido tenha dado esse consentimento. Tá? Vem cá, a maioria aqui já fez exame de sangue, não fez? Vocês colocaram o bracinho lá para a enfermeira tirar o sangue, não foi? Assinaram algum termo? Não. Mas o fato de ir lá no laboratório, colocar o braço lá, o que vocês estão dizendo? Estou autorizando a introduzir a agulha. Que o consentimento tenha sido dado pela vítima antes, durante ou a conduta. Nós já falamos sobre isso. Tá? Segunda modalidade, risco permitido ou risco tolerado. Também não pode ser responsabilizado por crime a pessoa que praticou um risco tolerado. Exemplo, um juiz de futebol que não interrompe uma partida durante uma chuva.
é um risco tolerado. Se cair um raio na cabeça do jogador e matar o jogador, é um risco tolerado. Não é responsabilidade do guarda-vidas as pessoas que ficam na praia durante uma tempestade. Embora o artigo 3º, ou o artigo 13 fale da responsabilidade legal do guarda-vidas, né, ele não é responsável, porque as vítimas, as pessoas que estão ali, é um risco tolerável. Pode acontecer e pode não acontecer. O mais legal é o exemplo que os livros trazem. Olha o exemplo que o livro traz. Um genro que dá uma passagem só de ida para a sua sogra para o Iraque. Tá? Veja, é um risco tolerável. A gente sabe que lá a situação é um pouco complicada. Mas pode acontecer dela morrer, pode acontecer dela não morrer. É um risco tolerável. Agora, se eu sei que no avião vai entrar um homem-bomba, aí já não é um risco tolerável, aí é um risco sério. Tá? Aí é um crime. Tudo bem? E o último, e o mais exigido hoje dos concursos, tá? É a violência desportiva. Vamos lá. Lutador de UFC. Pode sair depois da partida, lá depois da luta, e na delegacia fazer boletim de ocorrência de lesões corporais? Por que que não, gente? Porque a violência desportiva é uma violência tolerada. Agora, tomem muito cuidado. A violência desportiva só é causa de exclusão da ilicitude se a violência praticada durante o esporte for aquela violência prevista dentro das regras daquele esporte. Exemplo, jogo de futebol. É previsível que durante uma falta, um jogador se lesione. Ele venha a torcer o tornozelo, torcer o joelho e ficar impossibilitado de jogar novamente por mais de 30 dias. Ou seja, lesão corporal grave. Ficou impossibilitado e incapacitado para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Aquele jogador que fez a falta, se ele atuou dentro dos limites da regra do futebol, ele não responde por crime nenhum. Foi uma falta que pode acontecer durante um jogo de futebol. É uma violência desportiva. Agora, se o jogador de futebol, no meio do jogo, deu um pulo, acertou um chute no rosto do outro jogador, ou deu uma cotovelada propositalmente no nariz do outro, isso não está dentro das regras do futebol. Não está amparado pela violência desportiva. Aí nós estamos falando de violência de lesão corporal, crime do Código Penal. Ok? Tranquilos? Causas de exclusão da imputabilidade. Culpabilidade. Vamos falar da culpabilidade. Que é essa, por favor? 4,50, por favor, pouco tempo, né? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Eu queria falar de uma outra coisinha que eu tenho quase certeza que cai, gente. Tudo bem para vocês? Exclusão da culpabilidade, gente, é tranquilo, é fácil, tá? Imputabilidade, eu preciso ver se a pessoa tem mais de 18 anos ou se ela não está com algum problema mental. Se ela não tiver algum problema mental ou tiver menos de 18 anos, eu não posso falar que ela vai receber uma pena. No direito, ela é inimputável. É exigido da pessoa uma potencial consciência da ilicitude, ou seja, é necessário que ele não faça uma percepção errada dos fatos. Que ele tenha uma consciência de que aquilo que ele está fazendo é crime. E ainda, é inexigível dele um comportamento diverso, coação moral. Lembra do caso do gerente do banco? Não é exigido dele que ele não vá lá no banco e tire o dinheiro do cofre quando a família dele está sequestrada em casa. Então é inexigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? O que eu queria falar com vocês, não acho que vocês vai aparecer, é do concurso de pessoas. Matéria facinha, só tem duas pegadinhas que podem aparecer no concurso que dificulta a vida de vocês. Vamos lá. O artigo 29 fala o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime incide nas penas a este combinada, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste e a pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais gravoso. Bom, eu tenho quase certeza que vocês tiveram aula de penal que tem com a Luzia.
Perfeito, eu tenho certeza que ela explicou perfeitamente o que é autoria, o que é coautoria, o que é participação. O que eles vão começar a questionar, e é um pouco mais difícil de entender, é esse parágrafo primeiro e esse parágrafo segundo, que fica difícil entender. E isso cai como nome técnico. Vamos dar uma olhada como que isso aparece. O parágrafo primeiro, gente, aparece com esse nome: participação de menor importância. O que vem a ser uma participação de menor importância? A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal. Como que eu vou saber que a participação daquele agente foi de menor importância? Não sei, eu preciso analisar cada caso em concreto. Mas olha que interessante a pegadinha que aparece no concurso. Nós estamos falando em participação de menor importância. Significa que as consequências do parágrafo primeiro só podem ser atribuídas ao partícipe do crime, nunca aos autores ou aos coautores. Tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. O parágrafo primeiro é destinado somente aos partícipes. Só ao partícipe. Não posso estender o parágrafo primeiro para os coautores do crime ou para o autor do crime. Porque o parágrafo primeiro fala que participação de menor importância. E nós aprendemos direitinho a diferença do que é autor e do que é partícipe. Então, quando eu falo em participação de menor importância, eu vou atrelar esse benefício somente ao partícipe. Tudo bem? E o parágrafo segundo? O parágrafo segundo fala da cooperação dolosamente distinta. Isso não. A cooperação dolosa se atribui tanto ao partícipe quanto ao coautor, aos coautores, ou autor e partícipe. Tá? O que fala a cooperação dolosamente? Trata-se do agente que, embora pretendendo praticar a ação criminosa, pretendia participar da ação menos grave do que aquela que efetivamente praticada. Nesta hipótese, seria aplicada a pena do crime que pretendia cometer, aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Este instituto aplica-se tanto ao coautor quanto ao partícipe. Vamos entender isso daqui. Eu quero, junto com uma outra pessoa, participar de um roubo a uma loja. Quando nós chegamos lá, eu sei que o meu parceiro está armado e eu não. Mas o que a gente quer é roubar os objetos. Ótimo. Na minha cabeça, eu quero participar do crime de roubo. Só que durante o crime de roubo, o meu comparsa puxa a arma e mata o dono da loja. Eu queria participar do crime de latrocínio? Não, eu queria participar só do crime de roubo. Mas vem cá, se eu sabia que ele estava armado com um revólver, eu não podia fazer a previsão disso daí? Então eu tenho consequência. Eu quis participar do crime doloso, mas do crime menos grave. Eu não queria participar do crime mais grave. Se eu não soubesse que ele estava armado, tranquilo, é uma consequência. Se eu sabia que ele estava armado, eu tenho outra consequência. Quais são as consequências? Vamos voltar lá de novo. Vou mandar esse slide para vocês também, tá? Olha o parágrafo segundo. Se algum dos concorrentes, olha a diferença. Aqui fala se a participação. Aqui ele fala se algum dos concorrentes. O que é concurso de pessoas? Partícipe e autor, partícipe e coautores, todos coautores. Tá? De alguma forma ele concorreu. Então se estende a todos. Quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Eu vou responder pela pena do crime de roubo, não do latrocínio. Porém, se essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido prevista o resultado mais grave. Eu sabia que ele estava armado com um revólver, eu sabia que ele podia matar uma pessoa, então eu respondo pelo crime de roubo com aumento de pena. E não vou responder pelo latrocínio que só ele praticou.
É isso daí a coqueluche do momento. Tá? Eles não querem mais saber essa pergunta juninho. O que é autor, o que é partícipe, o que é o coautor. Eles querem saber se você sabe interpretar o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Então ficou claro. O parágrafo primeiro diz respeito somente ao partícipe. E o parágrafo segundo diz respeito a todos. Agora, eu quis participar do crime menos grave do que aquele que efetivamente aconteceu. Tudo bem? Gente, obrigado pela participação de vocês. De fato, vocês são tudo aquilo que o Bruno fala mesmo. Vocês são excepcionais. Eu tenho certeza que vocês vão obter êxito no concurso. Estudem, estudem. Porque o que eu digo para os meus alunos é assim. O concurso hoje está muito difícil. Você pega uma quantidade pequena de vagas e uma quantidade enorme de candidatos. Mas tenha em mente o seguinte, 80% dos candidatos é o que a gente chama de orelhudo. Está indo lá para tentar a sorte. Vocês vão disputar as vagas com 20% dos inscritos. Mas esses 20% estão comendo a matéria. Você decide em qual você quer estar. Você quer estar com a galera nos 80% ou você quer estar junto com os 20% que estão comendo a matéria? Tá? Quem vai decidir isso é vocês. Tá bom? Obrigado, até uma próxima.